Hugo, enquete. Você, produtor de estrada, já viu vários cenários distintos, a gente compartilha de várias ideias em comum, que é o quê? Mão na massa, execução, mostrar o que a gente faz no dia a dia para daí gerar mais trabalhos do online para o offline. Eu te pergunto, quando você está com um artista e esse artista tem dificuldade de produzir conteúdo, qual que é a sua estratégia para vinculá-lo a esse mundo digital? Eu faço o meu. Eu faço o meu e daí eu deixo ele ver como que o meu tem funcionado para ele ver, para ele começar a entender que é importante ele fazer também, né? Então assim, eu também faço o meu, mas eu fico no pé. Eu sou aquele produtor que é um tanto quanto às vezes eu me torno um cara chato, de tanto que eu repito as coisas, de tanto que eu falo, meu, isso é importante. Muitas vezes dá certo, em algumas ocasiões acaba não dando certo por conta da chatice. Mas cara, quando o artista ele não quer fazer, aí eu não tenho o que fazer. Agora, quando ele não sabe como fazer, aí eu gasto minha energia, gasto meu tempo, minha saliva, para mostrar para ele como ele deve fazer, o que ele deve fazer. Mas quando o artista não quer fazer, eu não perco meu tempo, não gasto meu tempo por conta dele não querer, sacou? Então, basicamente, você está me falando que é a partir do exemplo que você vai dar, que esses artistas, se ele tem o tino para isso, se ele é nato a isso, ele vai passar a te observar e praticar isso igualmente. Se o artista tem dificuldade, e às vezes é por conta de uma displicência mesmo emocional, alguma desconexão que ele tem com a forma com que ele se enxerga em diferentes ângulos, o que você acha que seria plausível, positivo, para a gente mudar esse cenário e ele passar a enxergar que ele pode fazer conteúdos menos perfeitos e mais democráticos? Tem alguns artistas que eles deixam de postar alguns conteúdos nas redes porque eles veem nas métricas, nos analytics, que o público dele engaja menos ou aparece menos na página dele numa segunda-feira, numa terça-feira. Eu acho isso, como você também fala muitas vezes, eu acho isso uma perca de tempo. E daí ele acha que ele postar numa quinta-feira, que é o melhor dia, e daí ele posta uma vez e patrocina, ele acha que vai realmente chegar nas pessoas. Eu discordo dessa opinião, eu sou de outra escola que quanto mais a gente posta, quanto mais a gente está aparecendo, mais a gente vai criar relacionamento. E mais o investimento vai ser menor. Porque você está criando relacionamento, você está aparecendo o tempo todo, você está gerando conteúdo, você precisa gastar menos. Porque o dinheiro ele serve para dar velocidade. Né? Ele serve para dar velocidade e impulso. Se você já consegue por si só, com as suas próprias pernas, correr rápido e pular alto, você guarda o dinheiro para outra coisa. Essa foi a minha pergunta para o produtor Hugo. Agora eu quero saber qual pergunta que ele vai fazer para mim. Eu quero saber o seguinte, eu quero saber você como produtor musical, porque você tem a Universidade do Áudio, e eu fico muito intrigado com isso, com os produtores musicais. E eu como produtor de estrada, eu gosto de fazer o relacionamento com o produtor musical para entender o que está passando na cabeça dele para eu colocar isso em prática no show. Você converteu o estúdio para o show. Pro show. A minha pergunta para você é, você tem experiências onde você faz a produção musical pensando no ao vivo? Muitas. Porque no final das contas, o produtor musical, ele é um cara que transforma ideia em algo tátil. É isso. O que o produtor musical faz no final das contas? Ele arranja, ele grava, ele contrata um engenheiro de mixagem. Na verdade, ele faz tudo. São ideias trazidas pelos artistas, são ideias trazidas por trás dos artistas, os diretores artísticos muitas vezes, ou mesmo financiadores de uma carreira musical. No final das contas, o que o produtor musical tem que fazer é ele entender qual que é a áurea do todo artístico e colocar em algo tátil, em um produto. Só que este produto ele vai ter um efeito muito claro quando as pessoas escutam isso na casa delas, no headphone delas, no dia a dia delas. Quando elas vão ao show, se eu não consigo ter um show que traduz o que as pessoas estão escutando ali na casa, vira um entretenimento onde a marca é maior do que o estudo por trás disso, do que a execução. Então, é importante o produtor musical entender qual que é a reação do artista. Se é um artista que toca muito e ele quer trazer exatamente o disco para o ao vivo, a gente tem que entender
os dois lados. O que ele vai ter no ao vivo que vai proporcionar a ele replicar o que a gente criou no estúdio. Só que nem todos têm essa ambição. Às vezes o produtor musical, ele é designado a fazer um trabalho para o artista e esse artista está só preocupado com o streaming, por exemplo, com a execução, com um vídeo no YouTube. E isso é fidedigno também. Agora, aquele artista que tem consciência da carreira é aquele artista que vai conseguir cada vez mais conjuminar as coisas do estúdio com ao vivo, consequentemente unir o melhor dos dois mundos. Legal. Eu faço essa pergunta porque eu já fui em show de alguns artistas onde eu consumia o som dele, consumia o CD dele, a música dele, né, no Spotify, enfim, qualquer plataforma. E daí, quando eu fui no show, eu não ouvi aquela sonoridade. Então, a música desse artista, ele tinha uns graves muito subgraves, umas texturas, principalmente falando de grave. Tinha os graves eram muito bons, eram muito legais, faz parte da música, ele traz um peso e traz o ritmo da música, que é uma banda que tem um groove, uma parada dançante. E quando eu vi no show ao vivo, eu não senti nada desses graves. E eu fiquei pensando, cara, é falta de produção. É falta de ter um produtor ali, um produtor de show da estrada dele. Produtor de estrada. De banda. Não do musical, porque assim, o cara, ele simplesmente foram lá e tocaram. E não tiveram a preocupação de ter, se o show tem um subgrave que atende aquelas frequências que ele precisa no show dele, se ele vai ter situações ali que vai favorecer. Às vezes ele não consegue fazer ao vivo, mas ele também não tem um VS para trazer isso aí, né, numa outra frequência mais grave. Mas eu sinto falta disso. E daí eu sempre falo pra galera, pros produtores de estrada, que eles precisam ter essa comunicação com o produtor musical ou pelo menos ouvir o som dele e conseguir fazer isso representar no show. Eu acho que é uma das coisas mais legais. Eu, enquanto telespectador, enquanto ouvinte, enquanto fã, eu gosto de ir no show do Rapa e sentir aquele grave bater, velho. E acontece isso comigo. Quando eu vou num show de uma banda menor, acaba não acontecendo. E eu não acho que isso é falta de musicalidade. Não é a técnica do artista. Eu acho que é a falta da produção, é a falta do carinho de você fazer assim, cara, a galera tá acostumada a ouvir isso, então eu vou proporcionar isso. Porque eu penso que quando você produz um disco, você produz uma música, tem uma carreira, você quer estar no offline, você quer estar no show, esse é o objetivo final. Daí o cara cria uma parada e não faz isso no offline, no show. E eu fico sem entender o que acontece. Na sua opinião, quando acontece isso, aonde está o erro? Ótimo. Na verdade, o erro sempre na música é comunicação. É difícil a gente falar, eu invisto tanto em comunicação, né? Você vê o tanto que eu gosto de me comunicar e eu acho que eu tenho facilidade porque eu vejo as coisas de uma forma clara e muito de trás. Eu fico pensando, se o problema maior na música, como um todo é comunicação, é porque às vezes o artista não sabe o que ele queria e o CD ficou diferente do que ele consegue executar. Então, é a comunicação de que o artista tinha que ter tido com o produtor musical ou vice-versa. Quando a gente trabalha com música, os crossovers das posições são subliminares. É difícil, às vezes, até ter que explicar qual que é a diferença de um produtor musical para um diretor artístico, para um engenheiro de gravação, para um mixer, para um pós-produtor, para um produtor de estrada, para um músico, para um diretor musical que só vem ao palco. São tantas funções que, é claro, quanto mais a gente divulga uma cultura fonográfica, onde a gente consiga discernir exatamente as posições do mercado fonográfico, mais fácil é porque facilita a comunicação. E o barato é a gente se comunicar bem. Por isso que eu acho que, neste caso, é a gente entender os limites, como que a gente consegue, às vezes, ultrapassar esses limites, mas de uma forma educada, comunicativa, simplesmente para a gente gerar valor para o projeto como um todo. Então, como as coisas são muito fechadas às vezes, e a gente precisa entender exatamente qual que é a posição que cada profissional exerça, a comunicação ela tem que ser trazida quando o anseio do artista é fazer do CD o show ao vivo. Porque, pensa bem, são trabalhos, né, cara? Eu, enquanto produtor, já trabalhei de várias formas e algumas vezes o que eu tinha que produzir era um jingle. E esse cara do jingle, ele não vai querer fazer um show com jingle. É outro trabalho. Eu fui lá, concluí o meu trabalho e vou para casa dormir.
e amanhã acordo para um próximo disco. E vários artistas têm isso na cabeça, que eles só querem um disco, um trabalho, para no final do ano divulgar na festa de empresa, para distribuir numa brincadeira de família. Para falar que tem um trabalho? Para falar que tem um trabalho, para registrar um legado, cara. Por isso que toda hora, onde eu estou, eu ligo a câmera, porque as pessoas não botam tanto peso nessa palavra, legado. Elas pensam em sucesso efêmero, elas pensam em o que ela vai fazer com aquele trabalho musical, elas pensam assim, quando que eu vou ver o dinheiro voltar para mim? Todos esses tópicos são cabíveis. Eu penso em legado, porque se eu jogo para o meu legado, eu construo as coisas a longo prazo. E o percurso é muito mais sedutor do que o produto final. Se você joga para o produto final sem saber o seu legado, você dificulta a comunicação. Consequentemente, você dificulta o trabalho de todo mundo. Animal. Falando em legado, eu quero fazer, antes de você fazer uma pergunta, como que você lida e como que você fala para a galera sobre, eu o tempo todo eu trabalho de graça, muitas vezes eu trabalho de graça, eu também. Entre aspas, né? Você recebe de uma outra forma. Qual que é o seu pensamento, o que você pode falar para a galera que ou acha ridículo ou às vezes não aplica esse sistema de trabalho? Como que você fala para eles o que é trabalhar de graça e como que ele pode lidar com isso e aproveitar para trabalhar de graça, mas para aproveitar alguma coisa? Perfeito. Olha só, o exemplo aqui é uma das pessoas que eu mais confio no mundo, que é o Wallace Lucas. Ele é meu fiel escudeiro da minha empresa, produtor executivo. Eu não pago nada para ele estar em viagens comigo como esta. Ele está sempre oferecendo para mim valor do serviço da competência dele. Eu vou usá-lo como exemplo, porque ao mesmo tempo que às vezes ele não recebe diretamente um cachê vindo de mim, o que isso gera de trabalho para ele no ecossistema dele é absurdo, e eu sei disso. E acho que é isso que jovens profissionais deveriam entender. Para mim, um jovem engenheiro, um jovem produtor, seja qual for de estrada ou de estúdio, ele tinha que colar num cara que ele admira e que vai gerar valor para ele durante muito tempo. Gente, olha o valor disso. Vê se eu estou enganado. Eu acho que eu não estou. Se você cola com um cara que é craque, que você confia, que vai te trazer bastante valor e educação a um certo prazo da sua vida, 1, 2, 3, 4, 5 anos que seja, isso não é trabalho escravo. Isso é trabalho de investimento a longo prazo. Ao troco que às vezes você vai estar trocando esta relação, este momento da sua vida, para viver um salário deste tamanhozinho, só porque você agora precisa pagar suas contas. Aí entra naquele dilema, como que eu pago as minhas contas então se eu preciso pagar suas contas? Você vai diminuir os seus custos o suficiente para você investir no seu conhecimento, até que você tenha bagagem e experiência para você tomar as rédeas da sua vida. Essa é a minha dica enquanto produtor profissional experiente. Quanto mais tempo você leva criando a sua marca e justificando ela com competência, melhor é para você no final do percurso da sua profissão. Mais trabalho você gera lá na frente e mais você converte isso em dinheiro. Bom dinheiro. Sensacional, porque muita gente entra na carreira de música e acha que vai ganhar dinheiro logo no início. Ele esquece que a carreira de música é tão quanto qualquer outra carreira. Uhum. Qualquer outra carreira, um cara que vai querer ser médico, um cara que vai querer ser engenheiro. Ele passa 10 anos estudando. Então, quando o cara entra na música, eu sempre falo para eles, cara, você tem que estudar, você tem que aprender, você tem que investir tempo e dinheiro, sim. Tem que investir dinheiro. Com certeza. Cara, custa dinheiro uma bolsa dessa, custa dinheiro uma lanterna, custa dinheiro uma caixa de ferramenta. Custa dinheiro uma guitarra. Custa dinheiro, né? Sacou? Como que o cara vai pra fazer uma produção que seja de graça ou que seja, né, ajudar um outro colega e o cara não tem uma chave de fenda, velho? Não pode, não pode. Ele tem que ter a maleta de produção dele, tem que ter a lanterna dele, tem que ter a luva dele. Isso é investimento, é exatamente como o dentista que vai lá e tem que comprar a cadeira, tem que comprar os utensílios, o cara gasta lá, formou... Porque, Hugo, a gente não tem tanto crédito quanto essas profissões. Só que a gente está mudando. Não a gente, o mundo está mudando. Hoje em dia, se eu chegar na internet e eu for um especialista, sei lá, em Smurfs, e eu abri um canal do YouTube e só falar de Smurfs, o quão azul era o Gargamel, sei lá aqui. Se eu começar a entrar nesse debate e eu for um expert, eu vou fazer muito dinheiro. Então a gente está numa era de empreendedorismo. Aqueles convencionais, aquelas profissões que são mais convencionais, que o seu pai fazia questão de esnobar numa mesa de jantar, meu filho é médico, meu filho é advogado, e quase nunca a gente ouvia, meu filho é músico, né? Era a última coisa. Meu filho é músico. Meu filho não estudou tanto, foi ser músico. Quanto mais isso acontece, mais a gente vê que enquanto as pessoas estão querendo ir para uma direção Flintstones,
O mundo está indo para os Jetsons. Vocês lembram dos Jetsons? Que é o quê? A gente está vivendo a melhor era da nossa vida. Você pode trabalhar a hora que você quiser. Alguns profissionais tinham de 8 da manhã até as 5 da tarde para fazer tudo que tinha que fazer. Eu fechava o comércio e aí? Tinha que esperar o próximo dia. A gente tem de 5 da manhã até 5 da tarde até 5 da manhã. A gente tem muito tempo para a gente produzir o que a gente quer com o auxílio da internet. O que acontece é que as pessoas são preguiçosas. Porque quem quer fazer, corre atrás de aprender num canal do YouTube. Hoje em dia eu tenho o Google, cara, eu digito o que eu quiser, você tem tudo lá para você começar a tentar fazer a sua profissão vingar para você. Você conseguir alguma coisa que seja de conhecimento para você aplicar isso no futuro próximo. O investimento ele é necessário, só que até o investimento você consegue por si só investir. Ah, mas eu não consigo ter uma maleta disso, eu não consigo comprar uma guitarra. Cara, entra numa loja que vende tudo a R$1 e depois repassa isso, troca isso no Mercado Livre, por exemplo, por produtos de 20. Você posta isso e ganha dinheiro. Gente, ganhar dinheiro não está difícil hoje em dia. O que está difícil é você querer ganhar dinheiro com métodos convencionais. E, principalmente, fixar uma ideia de que você consegue fazer isso lá na frente, consequentemente, te projetar lá na frente e você seguir o percurso da sua vida, por mais longínquo que ele seja. Hugo, eu quero que você fale 3 coisas fundamentais para um produtor de estrada ter como lema. Não estou desenhando linhas na areia, mas são aquelas coisas que a gente tem que estar sempre pensando para a gente poder tomar sempre as melhores ações. Primeiro de tudo, proatividade. Não tem como ser um produtor de estrada, um produtor de banda executivo, de artista, né? Um produtor que está na estrada, não tem como ele estar na estrada e fazer um bom trabalho se ele não for um proativo. Se ele for aquela pessoa que espera uma ordem chegar. Ele tem que ir atrás, ele tem que buscar o que fazer, ele tem que ser aquele cara que caça problema, sabe o caçador de problema? Ele é o cara que caça problema e vai resolver problema. Segundo ponto, para mim, não tem como falar organização. Não tem como você ser um produtor sem ser organizado. Você faz turnês, você faz shows, dependendo do nível de artista que você está trabalhando, a quantidade de shows, a quantidade de contratantes, a quantidade de camarim, a quantidade de van, motorista, tudo dentro de shows que você pega num final de semana, se você não for organizado, você não dá conta. A organização você consegue aprender. A proatividade você também consegue aprender. E a última que eu tenho que falar é a pontualidade. Para você ser um produtor, você tem que ser pontual. Não tem como ser um produtor sem ser pontual. Eu poderia aqui ficar falando coisas mentais, coisas emocionais, outro tipo de características, mas não tem como escapar dessas 3, porque essas 3 são os pilares do pré-requisito, que sem proatividade, organização, pontualidade. Pontualidade. Perfeito. Cara, você é o primeiro a descer do hotel, você é o primeiro a chegar, você é o último. E o papel de goleiro mesmo, né? E o produtor é isso, cara, é o cara ser invisível, é o cara que faz as coisas para acontecer. Na verdade, eu não vejo nem como goleiro, eu vejo como um armador. É o cara que arma pro artista marcar o gol. É o cara que tá no meio de campo, que tá resolvendo tudo. É o cara que tira a bola dos caras. Mas se precisar, corre. É o cara que tá correndo, não é o armador, não é o cara que corre. Eu não entendo muito de futebol, mas eu lembro da Copa que eu assisti de 94, de 90. Eu lembro que tinha... O próprio Cafu corria pra caramba, mas ele era lateral. Mas eu lembro do Denilson. Lembra do Denilson, que jogava futebol e depois foi também pra seleção? E o produtor é esse cara. É o cara que não dorme, é o cara que não come, é o cara que... aí o nego vai falar assim, vai falar, então eu não quero ser produtor. Cara, mas sem um produtor, nada funciona. Sem um produtor, não funciona o carro que ele usa, que ele compra, o celular que ele compra. Por quê? Porque tudo isso vai pra produção. Vai para o chefe de produção, para o gerente de produção, sacou? E um produtor não é o produtor só de estrada, o produtor é aquele cara que resolve, aquele cara que executa. Então, sem produtor, nenhum projeto funciona. Não marca gol, pode tomar gol, mas não marca gol, sacou? Então, a produção é isso, 3 pilares. Proatividade, organização, pontualidade. Perfeita. César, eu tenho percebido que muitos produtores que estão iniciando e pessoas que querem também trabalhar com a produção não estão achando e não estão tendo oportunidades de shows. O que você analisa quando a gente não tem show? A gente está vendo, é uma realidade, não é uma suposição, é uma realidade.
A maioria dos artistas, os artistas de nível iniciante, de nível médio, eles não têm shows. Então os produtores não conseguem estar na estrada com os artistas, porque só tem shows grandes artistas. Você consegue me responder o que você acha que é essa demanda que o artista não está tendo show e daí, consequentemente, o produtor fica também sem trabalho? E como que você acha que pode resolver? São duas perguntas. O que você acha que está acontecendo com o mercado que não está tendo show e como você acha que a gente pode resolver? Bom, primeiro que a gente vai ficando mais velho, a gente muda um pouco a perspectiva de como que a gente vê entretenimento, né? Antigamente, uma pessoa dos seus 30 a 40, a 45 a 50 anos de idade, eles não tinham outro recurso a não ser ir nos bailinhos ou ir ver show dos ídolos dele. Até para essas pessoas, outro dia minha mãe me manda um emoji de cocô. Eu tenho que falar isso. Olha como é que minha mãe, uma senhora, já está completamente conectada à tecnologia. Então, para ela, se ela já tem essa intimidade de chegar e me apresentar conteúdos que são, vamos dizer assim, infantis, que é o que eu falo que é o rejuvenescimento de uma era, completamente. A minha mãe, se ela quer ver um show, mais fácil ela ligar essa transmissão ao vivo do show do que ela sair de casa para ver o show. Isso pode ser uma das coisas. Ah, mas e os jovens? Os jovens da mesma forma. O controle remoto da vida deles é o celular. Então as pessoas estão se engajando cada vez mais com o online. O que eu acho que deve acontecer para a nossa profissão, no caso a sua específica, produtor de estrada, não acabar, é a gente sempre lembrar exatamente como você fez hoje. O valor que se tem em retomar produtos online em offline, porque é uma outra história, é a única coisa que nos resta no final das contas. Não é que esse engajamento tenha mais valor ou menos valor que o online, mas isso é a nossa história, cada vez mais será a nossa relíquia. Imagina quando entrar a realidade virtual, onde a pessoa só coloca um óculos e ela já está no show. O produtor, então, de estrada, ele vai ter que se mudar, ele vai ter que se adaptar a um novo cenário, ele vai ter que se reinventar a profissão. E reinventar a profissão está completamente conectado a sobreviver, a seleção natural de um artista. A gente está sempre se reinventando. Então, se eu sei pontualmente o que é, eu não sei. Eu sei que ocorre sim uma comodidade com as pessoas trabalhando, usando a internet, inclusive em prol ao seu entretenimento, à sua diversão. Então, talvez esses contatos físicos vão se diluir, mas nem por isso eles vão ser tão efetivos. Podem virar a ser relíquias, coisas antológicas para a gente. Só que a gente vai aprender a mudar, a se moldar a um novo cenário e a partir de então a gente construir grandes feitos ainda como produtor de estrada. Mas talvez que seja uma estrada virtual, a gente não sabe. Não sabe o que vai ser. Eu concordo com esse ponto de vista de você falar de a mudança, ela tem que realmente se reinventar, né? Porque o mundo ele vai mudando, a gente vai mudando. O nosso celular a cada ano se atualiza, a televisão se atualiza e a gente enquanto produtor... É o nosso controle remoto hoje em dia, né? Da nossa vida, literalmente, o celular. O que acontece, cara, se você está vendo um canal na televisão e entra os comerciais? A primeira coisa que você faz, você vai pegar seu celular e checar as redes antes mesmo de trocar de canal da televisão. Né? Às vezes você deixa lá e vai pro celular ver os stories. Porque a gente está muito conectado hoje em dia a este aparelhinho, que em algum momento vão virar lentes de contato, a gente não sabe. Eu sei que a educação, essa é a palavra que eu gosto de usar, porque eu sou um cara de 40 anos de idade e cada vez mais me engajo a isso, mais pelo lado da educação e facilidades profissionais, do que pelo gosto de estar abrindo meu celular, mesmo que a minha visão não é das melhores, né? Tem que colocar óculos aqui, não é tão confortável, só que é muito confortável a ideia de eu ter o mundo em minhas mãos. E cada vez mais vai ser isso que o mundo vai ver. Então, a postura que os músicos, os produtores, os engenheiros, seja qual for a sua profissão, o empresário, quiçá um dia o médico, a gente não sabe, deva ter, é de educação para o mundo digital. Quanto mais a gente se educa para o mundo virtual, maior vai ser a nossa chance de não se frustrar com a evolução da tecnologia. Então, isso em âmbito pessoal e principalmente a gente conseguir grandes benefícios para nós, profissionalmente, agora num novo segmento, que é o segmento dos zeros e uns, e não só o segmento do analógico aqui. Né? Eu acho que essa reinvenção, ela tem que rolar na profissão também, exatamente como você está falando, porque se a gente, quando você falou antes ali, que
rola um cross, né, das funções elas se interagirem umas nas outras. Se a gente, enquanto produtor, não entender que a gente precisa rebolar e entender de mais áreas, e não somente a produção de palco, a produção técnica ali, a gente vai ficar sem emprego. Eu acredito que quando a gente se reinventa, e eu uso para mim essa tática, né, quando eu busco saber de outras coisas, porque o artista, a minha opinião o artista, ele também está se reinventando. Muitos deles estão adentrando nesse mundo virtual e sabendo usar de uma forma de qualidade, mas muitos também não entenderam essa forma da qualidade da internet e eles precisam de ajuda. Quem que vai ajudar? Meu ponto de vista, somos nós produtores. Se a gente não regar a nossa plantinha, se a gente não regar o nosso mercado, não abastecer o nosso mercado, a gente perde a oportunidade, a gente falha o mercado. Então, por isso que eu acho que o produtor ele tem que entender de mais áreas dentro da produção. Perfeito. Saber fazer a produção de um clipe, saber como funciona a produção de um DVD. Saber fazer os seus vídeos, que é você que faz. Exatamente. Ou seja, é aquela coisa, menos romantismo e mais praticidade. É muito legal a gente ser romântico e nostálgico com algumas coisas da nossa vida, né? Mas algumas coisas não são tão práticas e convenientes. E isso não quer dizer que elas são piores. Se a gente ama música, a gente ama música. A gente gosta de viver com música. Um produtor para acordar 4 da manhã e dormir 2 da manhã, ser o primeiro e o último a organizar tudo que diz respeito a uma gig, é porque ele ama música. Ele ama a interação das pessoas com música. Se vai mudar, se antes você tinha uma frota de táxi e agora veio o Uber e acabou com a sua frota de táxi, você ama o percurso, você ama a direção, você ama dirigir, seja lá qual for o seu viés de amor, de relação com o mundo agora passional, você vai transferir isso para uma nova área. Então, o profissional como um todo, se ele está preocupado em trazer as suas emoções à flor da pele e viver adrenado, que é o que a gente vive, para a gente estar assim adrenado até agora, trabalhando com isso, é porque a gente ama tanto o que a gente faz, que tanto faz onde que vai ser esse amor projetado. Esse amor, ele sai da gente, ele só precisa ter um receptor e a gente receber de volta e criar essa bola de neve que se chama música, compaixão, ser humanos interagindo, ou seja, divulgação da arte, seja através de um palco ou seja através de uma live na internet. É isso aí. Você quer ser um produtor ou você quer ser o produtor? É isso aí. Vamos em frente! Animal. Obrigado. Show de bola. Muito bom.